Bom dia, meus irmãos. O Senhor nos abençoe. Nessa manhã nós entramos no tema da mesa do Senhor, e nessa manhã nós vamos falar a respeito da mesa do Senhor no aspecto da ordenança, Então o tema da palavra de hoje é a mesa do Senhor, uma ordenança. Em Atos 2:42, que é onde estamos ainda nesse ano, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O Senhor nos dê graça nessa manhã. Amado Senhor, te peço que abençoe este momento da sua palavra, onde o Senhor mais uma vez é o centro de nossas atenções, onde o Senhor deve reinar e nos conduzir, Senhor. Eu te peço principalmente que me capacite, me conduza, trazendo com clareza à minha memória tudo aquilo que estudei para compartilhar aos irmãos, Senhor. Te peço que me ajude também a transmitir com clareza aos irmãos, para que seja edificante essa palavra a eles, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, um aspecto muito importante, que é uma introdução no assunto de hoje, eu queria apenas recordar, que a mesa do Senhor é uma comemoração, É um memorial triunfante, do Senhor Jesus Cristo. É motivo de grande... Nós não vamos abrir, não vamos ler, mas só para recordar, a semelhança da mesa do Senhor com a Páscoa, que vem todas as pragas lá no Egito, E é importante lembrar o que era o Egito, irmãos? Era a nação mais poderosa do mundo. Então vem todas as pragas, as águas transformadas em sangue, as rãs, os piolhos, aí a praga com as moscas, as úlceras, o Senhor mata os animais, a chuva de fogo, a saraiva de fogo, a praga dos gafanhotos, depois as trevas, e o Senhor humilha o Egito, Ele, que é figura, nós sabemos já, do mundo. Então o Senhor vence o mundo, nessa figura que é o Egito. Ele triunfa sobre o mundo, livrando o seu povo, que nós sabemos que há promessas que são específicas para Israel, mas Israel também muitas vezes tipifica a igreja. Então, livrando a igreja do mundo e os convidando para essa peregrinação, no deserto. Então, a última praga lá dos primogênitos, em Êxodo 11, à meia-noite o Senhor sairia, e todos os primogênitos morreriam. E é maravilhoso, irmãos, vermos a semelhança disso com a cruz. A arquitetura, apenas uma curiosidade interessante para a gente perceber a semelhança. A arquitetura na época usava-se madeiras bem grossas, nos umbrais das portas, para dar sustentação. E então quando eles passam o sangue do cordeiro ali, é literalmente o sangue no madeiro, muito semelhante a cruz, que do 1 ao 32, mas eu vou ler hoje só o verso 31. Guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Em Levíticos ele fala da lei e sobre as coisas sagradas. Aí no capítulo 23 ele vai entrar no assunto que nós estamos hoje. No verso 4 ele diz: estas são as festas do Senhor,
as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. Durante 7 dias comereis os asmos. Então aqui nós já vemos, irmãos, na Páscoa, essa ordenança, né? Uma ordem. Ó, é assim, e é nesse tempo, e é assim que deverá ser feito. Mas nós vamos nos deter mesmo hoje em Êxodo capítulo 12, que é onde nós vamos ver mais detalhes a respeito dessa. Em Êxodo 12, verso 1, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro para sua família. Um cordeiro para cada... É maravilhoso, irmãos, nós observarmos isso. Um cordeiro para cada casa, né? Cada casa rendida ao Senhor. Quando nós nos reunimos à mesa do Senhor, nós estamos em celebração dessa graça maravilhosa que o Senhor nos concede. Mas durante a nossa semana, irmãos, é importante que as nossas casas estejam se preparando para esse dia. Nós, os maridos, as esposas, os dois preparando os filhos. Nós devemos aguardar esse dia, irmãos. Ansiar pelo momento da mesa do Senhor. Isso é maravilhoso. E nós teremos, com certeza, mesas cada vez mais maravilhosas, até que o Senhor venha e nos surpreenda. A Páscoa, irmãos, além de um memorial, de um mandamento, ela é uma figura perfeita do Senhor. Em Lucas 22:19, nós vemos: e tomou o pão, e deu graças, partiu, e lhes disse: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. É uma figura do sacrifício, irmãos. Vamos retornar ali para Êxodo 12. Do verso 1 ao 11, irmãos, o Senhor dá a Moisés todas as instruções de maneira bem detalhada. Como deveria ser praticado essa celebração, né? Um cordeiro por família. Se a família fosse pequena, ela deveria chamar os vizinhos, né? Deveria ser feita a conta para que aquele cordeiro fosse consumido completamente. Se sobrasse alguma coisa, deveria ser completamente queimada, aquela sobra. Aquele cordeiro não poderia ter nenhum defeito à semelhança do nosso Senhor, nem qualquer tipo de doença, fratura. Assim como foi o nosso Senhor. Vivendo num mundo de pecado, mas perfeito, sem mancha. E ele deveria ser morto por toda a congregação de Israel, no crepúsculo, à tardinha, exatamente no mesmo momento em que morre o nosso Senhor. Ele também deveria ser morto, a gente vê nessa descrição, os irmãos podem ler mais detalhadamente em casa, o capítulo 12, esse cordeiro deveria ser morto por toda a congregação de Israel. E o Senhor, ele é morto por Israel, por meio da mão dos ímpios, mas por Israel. Atos 2:23 fala isso com bastante clareza. Eles deviam comer a carne assada, não podia ser cozida, nem de nenhuma outra maneira. E um detalhe muito interessante, irmãos, é que o povo saiu com muita pressa do Egito. Alguns comentários que a gente vê a respeito desse texto falam isso. Por isso o pão sem fermento, eles saíram com pressa, não houve tempo de levedar a massa, né? Não deu tempo de fermentar.
aquela massa. Então a gente vê esses dois aspectos, irmãos, que é a pressa em sair do Egito e também a purificação do povo pelo Senhor. Porque o pão sem fermento representa a ausência, Nós vemos isso também, irmãos, a semelhança de Ló, sair apressado, não olhar para trás. Vamos para Êxodo 21, 24, irmãos. Do 21 é 12, do 21 ao... Isso, capítulo 12, versículo 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e lhes disse: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e imolai a Páscoa. Então, tomai um molho de esopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga das suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir os egípcios, verá o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, e passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Então, nós vemos aqui, irmãos, por que eu estou falando desses detalhes, Para nós percebermos quantas preocupações haviam, Quantas coisas a serem observadas Israel tinha era necessária uma dedicação, uma preparação, é necessário um interesse genuíno. Você não consegue observar tantos detalhes num rito sem ter um interesse genuíno naquilo. Fatalmente você vai fazer outra coisa que não aquilo. Por isso é importante nós não só buscarmos ao Senhor e honrarmos a mesa do Senhor como a principal das reuniões que nós temos, mas também procurar observar, e é por isso que nós estamos nos detendo nesse tema, e vamos nos manter por algum tempo ainda, para que nós saibamos, agora eu sei que é um privilégio, é uma alegria, é um presente, é um grande memorial. Sei que também é a minha obrigação como filho de Deus. Mas como? Esse como nós vamos observar nas próximas reuniões. O sangue de Cristo no madeiro, irmãos, nos livra da morte terrena. O sangue de Cristo no madeiro, na verdade, ali em Israel, livra eles da morte terrena e das garras ali dos egípcios. Mas a figura da Páscoa aponta para a cruz, de um passado prometido para um passado que já foi cumprido. E há muitas promessas que já foram cumpridas nas Escrituras. E há muitas outras, irmãos, que com certeza serão. E essas nós aguardamos com alegria, com o coração ansioso. Que o Senhor encha, irmãos, nosso coração de anseio por esse retorno. E que isso impacte de verdade em nossas vidas, irmãos. Nós vamos agora observar alguns textos no Novo Testamento para ver com bastante clareza essa ligação. No verso 32. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo.
Ora, irmãos, eu quero que vocês imaginem aqui um papo entre um irmão e um irmão judeu. Talvez o irmão judeu que não crê no Senhor, ele possa nos dizer: ah, mas o seu pão foi você que fez lá na cozinha. Esse é um pão ordinário, comum. O maná veio do céu. Ora, irmãos, mas nós poderíamos dizer para ele, tranquilos, o pão pode ser ordinário, mas ele representa o Messias, aquele que você espera. Nós temos certeza de que ele já veio e já aguardamos o seu retorno. Esse pão terreno representa o próprio Filho de Deus, aquele que desce dos céus. E o Senhor diz isso aqui: Ele é o pão que desce dos céus. No 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. No 37, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. No 48 ele reafirma: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Aí eu não vejo necessidade de nós abrirmos, os irmãos conhecem bem esses textos. Mateus 26, tomai e comei, todos. Ele fala de maneira imperativa. Marcos 14, 22, tomai, comei, isto é o meu corpo. Imperativo novamente. Lucas 22, 17, tomai e repõe. Em Coríntios, irmãos, capítulo 5, lançai fora o fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nós podemos dizer, irmãos, lendo esse texto, que o Senhor cumpriu a Páscoa. Ele é a Páscoa. Mas Ele também realiza uma nova aliança. E um dos poucos ritos judaicos, ele permanece, não o mesmo, mas ele permanece para a igreja. Um novo presente, uma nova aliança. E a mesa do Senhor é esse mandamento. Mas o Senhor é tão gracioso conosco, né, irmãos? Normalmente quando nós falamos de mandamento, a nossa carne ela tende a achar ruim, né? Isso aqui é a sua obrigação. Obrigação sempre soa como algo ruim para nós. Mas o Senhor é tão bom, irmãos, que Ele nos dá uma obrigação cheia de benefícios. Com muito mais benefícios do que esforço. Na verdade, não é esforço, né? Há de nossa parte apenas alegria, celebração e um amor uns com... Por isso, irmãos, eu acho importante nós refletirmos. Tem um texto de Mackintosh, eu peguei só um trechinho do texto e eu queria ler para os irmãos, que eu achei muito prático o que ele diz. Ele diz o seguinte: aquele que é indiferente sobre o assunto, egoisticamente permitirá que circunstâncias insignificantes interfiram em seu atendimento. Ele será prejudicado por arranjos familiares, amor ao conforto pessoal, clima desfavorável, insignificantes ou, como frequentemente acontece, doenças físicas imaginárias. Coisas que são perdidas de vista ou consideradas como nada, quando algum objetivo mundano está para ser ganho. Quantas vezes acontece que um homem que não tem energia espiritual para deixar as suas casas no dia do Senhor, tenha em abundância energia
natural para carregá-los alguns quilômetros para ganhar algum objeto mundano, na segunda-feira eles estão lá, cheios de energia. Ora, irmãos, que observação prática, né, e preciosa. Nós temos tanta energia, irmãos, para tantas coisas. E eu falo essas coisas nessa manhã, irmãos, com esperança de que, e principalmente com os irmãos que têm dificuldade de estar, não só na mesa do Senhor, mas em todas as reuniões, e principalmente na mesa do Senhor, como estamos vendo hoje, é uma obrigação, é um mandamento, que vocês, irmãos, se animem, porque se nós observarmos, há ânimo para muitas outras coisas. Nós podemos realizar uma reforma, uma pintura de uma casa. Alguns irmãos trabalham muito durante a semana, têm energia para tantas coisas, entusiasmo para tantas outras, para passear, para ir num restaurante, para ir num shopping, ir num parque, para trabalhar, para fazer negócios, para exercer algum hobby da sua preferência, para assistir uma série. Nós temos energia para... Será que nós não estamos vendo o valor que há nisso? O Senhor nos dê graça, irmãos, para percebermos quão preciosa é a mesa do Senhor, quão preciosa é a comunhão dos santos. É importante, irmãos, que nós sejamos sinceros conosco e com o Senhor. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Eu falo novamente aos irmãos que estão desanimados, que estão distantes. Nós temos visto também alguns irmãos que têm retornado à comunhão. O Senhor tem restaurado, dando ânimo. Aos irmãos, e aqueles irmãos que acompanharam sabem que eu passei pela mesma coisa. Eu encorajo os irmãos que têm tido ânimo de retornar às reuniões, que se mantenham assim. E vocês, meus irmãos, que estão distantes, animem-se, porque a recompensa do Senhor não é só para o seu retorno, é ainda hoje, é ainda agora. Nós precisamos refletir sobre algumas coisas. Há consequências por não partirmos o pão. É que ainda em João, capítulo 6, o verso 53, irmãos. O Senhor diz o seguinte: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ora, irmãos, nós conhecemos as Escrituras. O Senhor é a própria vida em nós. Nós vemos o Senhor também dizer, olha, aquele que não come, não bebe do meu sangue, não estaremos em desobediência se não partirmos o pão. Então, meu irmão, se tem lhe faltado ânimo, se você não tem conseguido enxergar o benefício, a importância, ao menos se obrigue, meu irmão, a estar aqui. E enquanto estiver aqui, lute consigo mesmo, para que o seu coração esteja adequado ao Senhor. Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Uma outra pergunta que eu havia anotado aqui é como nós sabermos se estamos indiferentes ou não, né? E é justamente aquele texto que eu li do Macintosh. Quando nós temos energia para muitas coisas, irmãos, mas temos dificuldade de estar diante do Senhor, não temos prazer de estar com outros irmãos, não temos prazer na palavra de Deus, estamos indiferentes, irmãos. Se o seu coração estiver assim, meu irmão, corra ao Senhor em oração,
recorra ao Senhor lendo a palavra. Busque a ajuda dos irmãos. Mas não deixe, meus irmãos, não deixemos a mesa do Senhor, porque ela é preciosa. A mesa do Senhor é o que nós temos de mais. Esse é o último texto que vamos ler. Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Eu vi isso acontecer, irmãos, muitas e muitas vezes, principalmente nas denominações. Mas nós não estamos aqui para falar o que há de certo ou errado em outros irmãos. Mas eu quero que nós tenhamos um olhar a respeito desse texto para dentro de nossos corações. O capítulo 11, 27. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos... Não, é até o 32 mesmo. Então, meus irmãos, nós vemos muitas situações onde irmãos, por causa do peso do pecado, da culpa, deixam de participar da mesa do Senhor. Isso é ainda mais comum nas denominações, mas eu quero colocar essa situação, como eu disse, interno, porque nós sabemos que não impomos essas coisas aos irmãos aqui. Mas se algum irmão estiver desanimado por qualquer outro motivo, irmãos, vamos observar a palavra do Senhor. Ele não diz para nós não participarmos, ele diz para nós nos avaliarmos, nos julgarmos a nós mesmos e participarmos da mesa do Senhor. Nós vemos a mesma situação quando ele fala a respeito das ofertas, né? Ora, se você tem algo contra o seu irmão, deixa a oferta e vai lá se acertar com o seu irmão. Não é não dê oferta, é deixa a oferta e vá e se conserte. Eu vejo esse mesmo princípio na mesa do Senhor. Não deixe de partir o pão. Ora, irmãos, o Senhor é um advogado fiel e justo, a quem nós podemos confessar os nossos pecados para sermos perdoados os nossos pecados. Então, se nós temos algo que esteja impedindo os nossos corações de louvar com alegria o Senhor, de estar junto dos irmãos na mesa do Senhor, nós devemos buscar conserto. E nós devemos discernir o corpo do Senhor, discernir a comunhão dos santos. Nós ficamos um bom tempo falando de comunhão, né? E é quase impossível falar da mesa do Senhor sem falar de comunhão. Esse é um mandamento maravilhoso, irmãos. Esse é um mandamento cheio de graça. Quando partimos o pão, nós estamos como uma família, comendo aquele cordeiro antes do livramento do Senhor. O Senhor logo vem e nós estamos aqui, reunidos, partindo um único cordeiro, esperando o retorno dele. Um detalhe importante lá em Êxodo 12, que eu não estou me recordando agora o versículo. Se algum irmão encontrar aí mais rápido que eu, vai nos ajudar. Aqui é no verso 11, achei. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. Comê-lo-ei apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor.
apressado, porque eles logo iriam embora, irmãos. Logo eles não estariam mais no Egito. Logo não estaremos mais no mundo, irmãos. Temos que nos lembrar disso todos os dias e nos domingos de manhã nos alegrar com isso. Irmãos, que isso não sejam apenas palavras lidas num texto. Isso não é só tinta num papel que passou por uma impressora, irmãos. Isso é a verdade absoluta do Senhor. Ele logo vem. Em alguns momentos nós podemos tratar isso como se não fosse uma verdade absoluta no fundo de nossos corações, apenas como uma informação. E por isso não temos a alegria do Senhor, no partir do pão, no trabalhar para o Senhor, no abrir as nossas bocas para evangelizar, no trato entre os irmãos. Então, meus irmãos, que os nossos corações estejam assim, como no verso 11 do capítulo 12 de Êxodo, apressados. Logo vem o nosso Salvador. Logo vem aquele que nos livrará das mãos desse mundo. Desse mundo sem qualquer valor. Hoje na mesa do Senhor um irmão orou. O irmão Murilo orou dizendo: Senhor, nada aqui tem valor. Irmãos, não há prazer para o Filho de Deus no mundo. E o Filho de Deus que para observar, ele percebe isso com muita clareza. Você compra algo e fica feliz. No dia seguinte aquela alegria não existe mais. Mas, irmãos, essas santas palavras nós devemos aguardar ansiosos todos os dias. Sentar na mesa do escritório ou da empresa, ou na condução, e falar: Senhor, será que é hoje? Será que é hoje que o Senhor vem? Irmão, se essa alegria estiver em nossos corações, nós teremos muito ânimo, principalmente para a mesa do Senhor, para muitas outras coisas. Não nos esqueçamos, irmãos, não são só palavras. Essa é a verdade de Cristo, e nós a estamos aguardando. Essa palavra é curta, irmãos. É simples, eu já estou encerrando. Só queria deixar claro, irmãos, que é uma obrigação para nós. Talvez alguns irmãos, por causa de distância, por causa de condução, por causa de coisas que são sim obstáculos, mas não são obstáculos dignos da mesa do Senhor. Não são obstáculos dignos do porvir, irmãos. Que nós deixemos essas coisas, que nós vençamos essas coisas no nome do Senhor. Quero orar novamente e abrir caso algum irmão queira falar a respeito. Senhor Jesus, eu te peço que nos dê graça, Senhor, principalmente aos irmãos que têm estado desanimados de alguma maneira, aqueles de nós que têm o seu coração indiferente, Senhor, em algum grau. Todos nós, Senhor, em alguma medida, podemos estar passando por isso, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Derrama do Teu Espírito sobre nós a Tua graça. E derruba, Senhor, as escamas dos nossos olhos, para que possamos ver, Senhor, as Suas maravilhas, para que possamos crer de todo o nosso coração no Teu breve retorno, Senhor,
e possamos viver como quem espera e não dizer como quem espera, Senhor. É isso que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Queremos viver. Irmãos, vamos voltar lá para Êxodo 12. O irmão Rodrigo falou no tema Mesa do Senhor, uma ordenança, um mandamento. Olha o versículo 3 de Êxodo 12, diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um. Falai a toda a congregação e cada um. A mesa do Senhor é uma expressão coletiva. Nós nos reunimos como assembleia local para celebrar ao Senhor, para cumprir este mandamento do Senhor. Quando o Senhor foi instituir a Páscoa, Ele disse: fale para toda a congregação. É triste, irmãos, que numa assembleia tão pequena como a nossa, nós não consigamos reunir nunca com todo mundo. Nunca está toda a congregação reunida num só lugar. É triste, irmãos. Será que é tão difícil assim? Ou será que nós temos inventado as desculpas e acreditado nelas? Colocando as dificuldades e acreditado nestas dificuldades. Alguém pode dizer: você não sabe como é a minha vida. É difícil. Mas para aquilo que é de menor valor, todo o esforço é feito. Para aquilo que é eterno, mas tem todo domingo. Todo domingo é a mesma coisa. Aquele que tem este pensamento, aquele que tem isso no coração, não sabe quem é que está à mesa. Não sabe o privilégio. Isso aqui não é a nossa reunião, irmãos. Não é a nossa reunião. A reunião na casa do irmão fulano de tal, a gente fica lá em roda e canta uns louvorzinhos. Não, irmãos. Isso aqui é eterno, isso aqui é espiritual. Isso aqui é o mandamento do Senhor. Moisés recebeu a ordem para falar a toda a congregação. Cada um, depois é dito, cada um. Então veja, a expressão é coletiva, mas há uma responsabilidade individual, irmão. Cada um deve estar no seu posto em adoração ao Senhor. Irmãos, nós somos adoradores. É isso que o Senhor fez de nós, adoradores. Só que o homem, ele adora qualquer coisa. Se ele não estiver adorando a Deus, ele estará adorando outra. O homem não para de adorar, ele adora o tempo todo. Ou ele vai adorar a Deus, ou ele vai adorar a si mesmo e os ídolos que ele criou. Ele vai fazer isso. E quando se troca a mesa do Senhor por qualquer outra coisa, isso tornou-se um ídolo e algo a ser adorado por nós. Isso é pecado e nós devemos nos arrepender disso. Veja o versículo 6 deste capítulo. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel. Quem é que era para estar lá? Todo ajuntamento da congregação de Israel. Aqueles que estão com frequência na mesa do Senhor devem lamentar e chorar por aqueles que não estão vindo. É triste. O Senhor disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Este é o desejo de Jesus, comer ansiosamente convosco. Aí a gente olha para os discípulos, que somos nós, e vemos hoje um tão baixo interesse pelas coisas do Senhor. O Senhor que deu a sua vida por nós diz: tenho desejado ansiosamente. Os irmãos falam: todo domingo, e tá cedo, hein? 9h30? Poxa, irmãos. Se for tarde, e a gente já fez as experiências, se for tarde é ruim. Se for no meio da tarde é ruim. Veja João capítulo 15, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Irmãos, nós não temos dúvidas nenhuma de que o Senhor ama seu povo. O Senhor ama o seu povo, o Senhor amou a sua igreja, se entregou por ela.
A questão é, quanto nós amamos ao Senhor? Participar da mesa do Senhor pode não significar nada, né? Porque a gente pode estar vindo aqui com o coração em outro lugar, com a mente em outro lugar, cumprindo obrigações. Mas o fato de não participar e não sentir nada fala muito. E fala alto. Fala da nossa falta de amor pelo Senhor. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Não participar e não sentir nada fala alto sobre a nossa falta de amor pelo Senhor. Grita sobre a nossa falta de amor pelo Senhor. Mas veja, isso não é para colocar peso naqueles que não estão vindo e que sabe Deus se ouvirão ou não este áudio, mas é para dizer que o Senhor é incansável. Seu amor é incansável. Ele continua. Aquela igreja que o colocou do lado de fora, Laodiceia, ele diz: eu disciplino a todos quanto amo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, cearei com ele. O Senhor do lado de fora daquilo que é seu, batendo a porta, dizendo que ama, dizendo: eu quero cear com você. O último texto que eu quero ler é Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24 diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Há um dia se aproximando. Quanto mais nós estudamos a palavra de Deus e também vemos o que está acontecendo neste mundo, mais nós sabemos que o dia se aproxima. E se lá, para o escritor aos Hebreus, foi importante dizer: olha, irmãos, já tem alguns deixando de congregar, não façam isso, não deixem esse costume tomar conta de vocês, já está acontecendo. Agora está cada vez pior, irmãos. Está cada vez pior. Se o mundo não traz nenhuma alegria para o Filho de Deus, qual é a única alegria que o Filho de Deus tem neste mundo? É a presença do Senhor e o reunir da igreja. É a alegria. É a nossa satisfação, é o nosso prazer, é estar reunidos em torno do nome do Senhor. O dia se aproxima, nós devemos nos admoestar uns aos outros. E para concluir aqui, esperando que aqueles que não têm vindo ouçam, eu peço que não acreditem nas desculpas que vocês inventaram, achando que elas são suficientemente boas para apaziguar a sua consciência. Não acredite nisso. É interesse único e exclusivo de Satanás que você acredite nessas desculpas que você criou. Lembre-se de nosso Senhor, que tem desejado ansiosamente comer conosco. Vai alta noite, irmãos. Vem chegando o dia. Vem chegando o dia do nosso encontro com o Senhor nos ares. O apóstolo João diz que para que quando ele vier não sejamos envergonhados na sua presença. Como é que pode um crente ser envergonhado? Aquele que deixou as coisas do Senhor de qualquer jeito, né? Ele pode ser envergonhado na vinda do Senhor. Mas nós temos estudado aqui essa mesa do Senhor, temos entendido o privilégio que nós temos. E até agora, para nós que temos vindo com frequência na mesa do Senhor, né? Porque como é dito, vir, estar presente não significa amar isto. Não significa. Significa que nós temos, às vezes, até receio de não passar uma má impressão para os irmãos, né? Não, eu tenho que cumprir aqui, né? O que os irmãos vão pensar de mim se eu começar a faltar na mesa do Senhor? Não pense assim. Pense... Amém.